Seja muito bem-vindo. Você está no canal Reflexões. Aqui, você não encontrará respostas fáceis. Encontrará verdades que exigem silêncio, coragem e consciência. Se você veio em busca de entretenimento, este não é o lugar. Mas se veio em busca de entendimento e crescer em sabedoria, permaneça até o fim. Não sai, porque o que você vai ouvir agora não é ensinado, não porque não exista, mas porque muda a forma como você enxerga a vida e a morte. O inferno não é apenas um lugar, é um estado, um processo, um destino construído antes da queda final. E existe algo que quase ninguém conta sobre o que acontece com quem vai para lá. Fica até o final, porque o que vem depois não volta atrás. No vídeo de hoje, eu vou revelar a você conhecimentos proibidos. O que os anjos caídos ensinaram aos homens, e Deus proibiu. Nem todo conhecimento vem de Deus. Existe um erro mortal que a humanidade comete há milênios: achar que todo avanço é progresso, e que toda informação é luz. Não é. Há conhecimentos que expandem a mente, mas atrofiam a alma. E é exatamente aí que entram os anjos caídos. Eles não vieram só para tentar, vieram para ensinar. Ensinar sem submissão, revelar sem temor, capacitar sem obediência. Metalurgia. Quando a criação virou arma. Textos antigos falam de anjos que ensinaram o homem a dominar o metal, mas o problema não era a técnica, e sim a intenção. O ferro que poderia servir ao trabalho foi moldado para matar. Quando o homem aprende a transformar criação em instrumento de morte, ele cruza uma linha espiritual. Não foi só a tecnologia, foi a normalização da violência. Feitiçaria. Manipular o invisível sem autoridade. A feitiçaria não nasce do nada, ela nasce do desejo de controlar o espiritual, sem se submeter a Deus. Rituais, símbolos, palavras, frequências. O problema não é acreditar no invisível, o problema é querer governá-lo. Todo conhecimento espiritual que elimina arrependimento não vem do céu. Sedução, domínio da vontade. Anjos caídos ensinaram algo mais perigoso que magia: sedução. Não só sexual, sedução mental, sedução emocional, sedução ideológica. É quando o homem passa a desejar o que o destrói, e chama isso de liberdade. A sedução não força, ela convence. Guerra. Transformar o outro em objeto. A guerra ensinada não era defesa, era estratégia de dominação. Desumanizar o inimigo, eliminar sem culpa, vencer sem consciência. Quando o homem aprende a matar sem remorso, ele já perdeu algo antes da batalha, perdeu a imagem de Deus dentro dele. Astrologia. Trocar o Criador pela criação. Os céus foram criados como sinais, não como autoridade. A astrologia ensinada pelos anjos caídos inverte isso. O homem passa a buscar direção nas estrelas, e ignora aquele que as criou. Quando a criação passa a governar o Criador, a ordem espiritual se rompe. Música. A arte que molda a alma. Poucos falam disso, mas os textos antigos apontam que frequências, ritmos e sons também foram ensinados. A música não é neutra, ela acessa emoções sem pedir permissão, molda comportamentos e normaliza estados espirituais. O que você ouve repetidamente treina sua alma silenciosamente, por isso nem toda música eleva, algumas entorpecem. Ciência sem Deus, inteligência sem temor. O problema não é a ciência, é a ciência que declara: não precisamos mais de Deus. Quando o conhecimento cresce e o temor diminui, o homem passa a brincar de criador, e aí nasce o último estágio, mais crítico. Mudança da natureza humana. O objetivo final nunca foi só ensinar coisas, foi alterar o homem, confundir identidade, negar a criação, redefinir o que é natural, reescrever o que Deus estabeleceu. Quando o homem rejeita sua natureza, ele está rejeitando o Criador que a definiu. Isso não é liberdade, é rebelião sofisticada. Nem todo conhecimento vem de Deus. Alguns vêm para inflar o ego, calar a consciência e afastar o homem da verdade. E o maior perigo não é saber demais, e sem saber sem submissão. Porque conhecimento sem temor não ilumina, condena. Se você está ouvindo isso, e algo aí dentro tremeu, isso não é medo, é discernimento despertando. Permaneça. Os próximos conteúdos vão revelar o que ainda está escondido, e porque nem tudo que evolui salva. Inscreva-se no canal. Desperte o sino das notificações para receber o aviso dos próximos vídeos. Porque a verdade não corre atrás de ninguém, ela só se revela a quem decide ficar e ouvir. O inferno além da leitura comum. A Bíblia descreve imagens: fogo, trevas, separação.
Mas tradições antigas, textos apócrifos e ensinamentos preservados à margem revelam algo mais profundo. O inferno não começa depois da morte. Ele começa quando a consciência se fixa no engano. Ali não há descanso, porque não há arrependimento. Não há paz, porque não há verdade. E o mais perturbador, quem chega lá não chega ignorante, chega convencido. Ignorante é quem nunca ouviu. Ignorante é quem nunca teve chance. Mas convencido é quem ouviu, entendeu e decidiu ignorar. O inferno não é o destino de quem não sabia, mas é o destino de quem sabia demais e se achou acima, convencido de que Deus é misericórdia barata, convencido de que dá para brincar com o pecado e negociar depois, convencido de que conhecimento substitui arrependimento, convencido de que comigo é diferente. O ignorante pergunta: é verdade? O convencido afirma: eu sei. E quando alguém diz: eu sei, ele fecha a última porta que ainda estava aberta, a da correção. O inferno não recebe pessoas surpresas, ele recebe pessoas confirmadas. Lá ninguém grita: eu não sabia. Todos sussurram: tarde demais. Eu achei que não daria nada. Isso é o juízo mais pesado. Não ser condenado por falta de luz, mas por ter rejeitado a luz conscientemente. Agora vou descer mais fundo em revelação bíblica para você, como prometi nos vídeos anteriores. A Torá não sussurra, ela confronta. O que acontece com a identidade da alma? A alma não some e nem dissolve, não vira energia neutra. Isso é mentira moderna. A Torá é direta. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Tradição hebraica. O corpo se desfaz, mas a identidade permanece. A alma não perde consciência, perde auto-engano. E aqui está a pancada que ninguém quer ouvir. A morte não apaga quem você é, ela revela quem você se tornou. A identidade da alma não é resetada. Na Torá, Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Êxodo 3:6. Repara, Abraão continua Abraão, Isaque continua Isaque, Jacó continua Jacó. Não viraram poeira espiritual, não perderam nome, não perderam identidade. Nome é uma identidade, e Deus não chama mortos pelo nome se eles deixaram de ser. O engano que condena. O maior erro espiritual do homem moderno é achar que, depois da morte, tudo se apaga. Isso é falso e é perigoso. A Torá deixa bem claro: porei diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30:19. Escolher pressupõe continuidade, e ninguém escolhe algo que termina no nada. O problema é que muitos escolhem mal, achando que depois Deus reinicia. Não reinicia. O que acontece no juízo? Quando a alma cruza o limite, 3 coisas acontecem. A memória desperta, a verdade se impõe, a identidade fica fixa. Por isso a Torá alerta: o coração do homem o engana. Gênesis 6:5. Leitura tradicional. Enquanto vive, o homem se justifica. Depois, ele se vê. E isso dói mais do que fogo. A frase que destrói o auto-engano. Ninguém será julgado pelo que não soube, mas pelo que soube e escolheu ignorar. A identidade da alma não é construída no último dia. Ela é construída todo dia, pois cada escolha grava algo. Cada pecado repetido molda algo. Cada verdade rejeitada endurece algo. Até que chega um ponto onde Deus não lhes entrega as próprias vontades do coração. A Torá não diz que Deus destrói a alma. Ela diz que Deus entrega o homem ao caminho que escolheu. Cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Deuteronômio 24:16. A alma chega diante de Deus inteira, mas chega definida. Por isso volta a frase: agora você entende. Quem chega no inferno não chega ignorante, mas chega convencido. Convencido de que dava tempo, convencido de que Deus não levaria a sério, convencido de que identidade não importa. Importa, e importa para sempre. E se isso te sacudiu, ainda há tempo. Mas se você ouvir isso e achar exagero, isso já é sinal de endurecimento. Porque a Torá não foi escrita para informar.
ela foi escrita para evitar condenação. Gostou do que ouviu? Deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Comente o que mais te impactou neste vídeo. Sua percepção é valiosa. Inscreva-se no canal e desperte o sino para não perder os próximos segredos guardados.